vocês sabem, há muitos dentre nós que falam muita língua, mas não conseguem nem segurar a língua que tem. Aí entra a ação do Espírito, santificando o nosso caráter, a palavra pastoral, nos exortando, nos trazendo de volta para a santificação. Eu lembro, pastores, uma vez eu querendo humilhar meus irmãos, brigando com meus irmãos, 9, 10 anos, mas já tinha agenda, 9, 10 anos, viajando, aí ganhava as roupinhas melhor que a roupa dos meus irmãos, ganhava a bicicleta, ganhava as coisinhas melhores, pastor Uri, e brigando com meus irmãos, queria humilhar meus irmãos, a minha mãe me puxou pela orelha lá no cantinho, e disse, preste atenção, você não tem moral para humilhar seus irmãos. Eu falei, mas eles que começaram, 5 homens, irmão, imagina a casa com 5 homens, vinha para dentro, eu metia um murro mesmo, apanhava também, não tem irmão mais novo que eu, que é maior que eu. Aí eles que começaram, briga de irmão. Aí minha mãe disse assim, mesmo eles começando, rapaz, você tem que ser o exemplo. E eu dizia, mas eu que trago presente para eles, eu que trago roupa, não sei o que, não sei o que. Quando a minha mãe percebeu a soberba no Eliseuzinho, filho de Adão, ela olhou para mim e disse assim, salvação é dom, mas dom não é salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, tomai o vosso assento, por favor. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que a escola dominical é marcante para o meu ministério. A minha mãe era dirigente da classe das crianças na escola dominical, e como eu ficava muito perto dela na hora que ela estava se preparando para ensinar a classe das crianças, lá na Bahia, na cidade de Ilhéus, ela me colocava para estudar com ela. E a gente chamava de figurinhas, eu não sei se vocês ainda usam isso, umas figurinhas, umas imagens sobre as histórias da Bíblia. Então aquilo lá ela usava para me entreter, e juntamente com a minha mãe, a partir dos 4, 5 anos de idade, eu ia captando as instruções das aulas. Quando ela ia dar aula na classe das crianças no bairro do Nelson Costa, Ilhéus, Bahia, eu ficava ao lado dela dando aula. E eu não queria ficar assentado na classe das crianças. Eu ficava do lado da minha mãe. Ela falava, algumas coisas eu repetia, às vezes eu atrapalhava, ela me corrigia. E assim eu fui sendo instruído na escola dominical. E no dia que eu fui completar 5 anos de idade, eu pedi um presente aos meus pais, e eles me disseram que não tinham condições naquele dia de me dar um presente, mas me instruíram a ir à igreja. E na escola dominical pedi o presente para Jesus. Pede para Jesus, meu filho. E eu perguntei: o que é que eu vou pedir? E eles disseram: o que que você quer? E eu disse que eu queria ser pregador. E quando eu disse que eu queria ser pregador, a minha mãe disse: então peça o batismo com o Espírito Santo. Eu fui ao culto, a escola dominical. A gente morava na rua, na famosa Rua da Valeta. Era a rua da igreja mesmo. Então todo mundo ia a pé. Fui para o culto, cheguei quase junto com o porteiro e fiquei lá orando, buscando, pedindo o meu presente, que era ser batizado no Espírito Santo. E quando as classes encerraram, estavam quase para encerrar, perdão, o pastor Antônio José tocou o sininho. A igreja inteira olhou para o pastor Antônio José e ele disse que estava sentindo
a presença gloriosa do Espírito Santo naquela manhã. Quando ele disse que estava sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo naquela manhã, ele disse: eu sinto que Jesus quer batizar aqui agora. A minha mãe me instruiu a ir à frente junto com os outros irmãos. E naquela manhã, enquanto os irmãos oravam, o pastor orava, o povo de Deus cantava, eu comecei a glorificar. E isso eu nunca me esqueci. Quanto mais eu glorificava, o meu corpo esquentava. E eu glorificava, o corpo esquentava, e eu chorava na presença do Senhor, dizendo: me dá esse presente, eu quero esse presente. De repente o pastor Antônio José e o povo buscando o batismo, o pastor mandou que me pegassem no colo. Se com 34 eu sou desse tamanho, imagine com 5. E ele mandou que me pegassem no colo. Me pegaram e me trouxeram ao púlpito. O pastor me colocou em cima do púlpito, colocou a mão sobre a minha cabeça, começou a orar por mim. Fui cheio do Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo naquela manhã. Aleluia. Comecei a falar em outras línguas e ele pegou o microfone e disse, era assim um pedestalzinho. Ele olhou para a igreja e disse: eis aqui um novo pregador para o Brasil. Foi uma experiência marcante numa escola dominical. Isso é pentecostalismo, irmão. O pentecostalismo clássico não trabalha com agendamentos para a unção do Espírito Santo. Foi por isso que no dia de Pentecostes ele desceu de repente, quando menos esperavam. Aleluia. A lição de vocês está deixando claro sobre o pensamento do pentecostalismo clássico a respeito da necessidade da experiência pentecostal para se exercer o ministério missional da pregação da palavra. Pois a experiência pentecostal com falar em línguas é a evidência, é o sinal de que você foi capacitada, de que você foi capacitado, de que a partir de agora, com mais ousadia, nós, como pentecostais clássicos, não afirmamos que se você não fala línguas, você não pode pregar. Nós apenas acreditamos que o batismo no Espírito Santo é a capacitação missional, e quem recebeu essa capacitação tem mais autoridade para expulsar demônios, tem mais autoridade para pregar com ousadia. Isso é visível, isso é perceptível. Pesquisadores sensacionistas afirmam que o pentecostalismo é o maior movimento missionário, é o maior movimento missionário da história da igreja pós-reforma protestante. O pentecostalismo clássico, ele mostra a nossa dependência do poder do Espírito, mas não anula a nossa necessidade de crescermos no conhecimento da palavra. Eu disse ao pastor Uri, eu gosto de pregar de modo expositivo, às vezes textual. Ele disse: fica à vontade, respeitando o tema, e a nossa classe fale sobre a necessidade que temos do poder do Espírito Santo na capacitação missionária da igreja. Lucas e Atos é um volume só, foram divididos para facilitar a nossa compreensão, enquanto no Evangelho segundo, ou no registro do Evangelho de Lucas, nós temos Jesus agindo entre os homens, encarnado entre nós, limitado pelo tempo, pelo espaço, pelas necessidades humanas que todos temos. Atos já mostra Jesus agindo a partir de um corpo ressuscitado, glorificado, assunto aos céus e enviando o Espírito Santo. Não é em vão que Atos também chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo está na terra pelo envio do próprio Cristo. E como Jesus disse no Evangelho, segundo escreveu João, ele falaria, ele ministraria o que teria ouvido, ou seja, há uma comunicação na Trindade. A ação do Espírito na igreja é fazê-la permanecer com uma visão e foco cristocêntrico, que é gerar salvação e transformação através da pregação. Essa é a única diferença de Lucas, Atos, na ação de Jesus na igreja. Lucas, Jesus num corpo humano. Atos, Jesus agindo no corpo místico que é a igreja, através da pessoa do Espírito Santo. Lucas diz que esse é um livro baseado em pesquisa. Lucas 1
está claro que ele fez uma minuciosa pesquisa para registrar o que nos é registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas. E Atos 1, ele diz que no livro anterior, que é Lucas, ele escreve a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o equilíbrio pentecostal: fazer e ensinar. Jesus, como um líder por excelência, Lucas deixa claro que pelo poder do Espírito Santo, Jesus tinha obras e tinha ensino. Jesus tinha obra de poder e tinha palavra de sabedoria. Isso conecta com a experiência do pentecostalismo clássico, que não se limita ao falar em línguas, mas também a busca desse equilíbrio, poder e palavra. Eu quero mostrar para vocês esse equilíbrio no ministério de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulos 5 a 7, Jesus pregando-nos o seu maior e mais poderoso sermão. Atos 10, 38, Pedro diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andava fazendo o bem. Jesus tinha ensino, mas também Jesus tinha poder. João 14, 12, ele disse: vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Lucas disse que Jesus fazia e ensinava. Presta atenção nessa perspectiva do ministério de Cristo em João 14, 12, que é um equilíbrio que nós, como líderes, pastores, professores, precisamos também exercer em nosso ministério. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Se a gente parar por aqui, alguns param por aqui com uma falsa interpretação e dizem: olha, nós temos que fazer obras maiores do que as que Jesus fazia. Mas é preciso dizer em que sentido fazemos obras maiores do que as que Jesus fazia. Jamais podemos fazer obras maiores do que as que Jesus fazia em essência, mas em alcance a igreja tem feito obras maiores do que as que Jesus fazia. Fisicamente limitado pelo espaço e tempo, as obras de Jesus, principalmente no registro do Evangelho segundo escreveu Lucas, se dá ali pela Palestina, mas o alcance do ministério da igreja é mundial. Agora, mesmo com essa promessa de um alcance maior em nossas obras, veja a dependência que temos da ascensão de Cristo. João 14, 12, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando ele diz que nós faremos obras maiores em alcance do que as dele, porque ele vai, essa é a motivação, essa é a fonte de tais obras, porque ele vai para o Pai. Jesus está dizendo duas coisas: porque eu vou para o Pai, vocês serão a minha representatividade legal na terra. Não adianta, irmão, o que falam e fazem contra a igreja. Apesar dos problemas que a igreja tem, ela é a única representatividade legal de Cristo na terra. Segundo lugar, vocês vão fazer as obras maiores porque eu vou para o meu Pai, porque na sua ida para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. A partir do envio do Espírito, não há mais nenhuma limitação para a igreja. A igreja agora imita os movimentos de Cristo, o ministério de Cristo, mas ela tem um alcance maior. Jesus tinha obra de poder e Jesus tinha ensino de sabedoria. Por que eu friso mais uma vez que o pentecostalismo clássico se identifica com isso? Robert Menzies diz que nós, como pentecostais, o livro que mais nos identificamos no Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, porque nós conseguimos encarnar esse livro. Ele não é apenas um livro didático, ele é um livro que nos ordena e nos ensina a praticar
a vida missional de Cristo. Então, Jesus tendo obras e tendo ensino, eu percebo que obra de poder sem ensino, e aqui eu mais uma vez repito, o pentecostalismo clássico, bíblico, histórico, se alia a isso aqui, e não essas igrejas por aí, que não se submetem às escrituras, que parecem mais com terreiros de macumba, macumbleia, sei lá como é que o povo chama, onde nós somos colocados no mesmo pacote. E eu preciso dizer isso: obra de poder sem ensino, misticismo; obra de poder sem ensino, culto aos anjos; obra de poder sem ensino, falsos profetas; obra de poder sem ensinos, falsas profecias; obras de poder sem ensino, falsas interpretações das escrituras. Porém, temos o outro lado: ensino sem obras de poder. O ensino sem a obra de poder, formalismo. O ensino sem o poder do Espírito Santo, frieza. O ensino da palavra sem a unção, o batismo no Espírito, faz com que certas igrejas confundam ordem e decência com ordem e sonolência. Misericórdia, a gente precisa desse equilíbrio. Jesus tinha poder e tinha ensino e tinha poder. Foi por isso que ele disse: errais por não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as escrituras, mas não conhece o poder. Tem gente que conhece o poder, mas não conhece as escrituras. E tem gente que conhece o poder e conhece as escrituras. Ah, Jesus, que ele nos dê graça, porque tem gente que não conhece nenhum nem outro. Jesus vivia sob o equilíbrio do fazer e ensinar. Ainda quero deter-me aqui. Nós que falamos, nós que pregamos, nós que auxiliamos no ministério, nós que pastoreamos, precisamos não simplesmente fazer, mas também ensinar as pessoas a fazerem. João capítulo 4 diz que os discípulos de Jesus batizavam, mas a notícia que corria era que Jesus batizava mais do que João. Os discípulos de Jesus foram instruídos a fazerem o que ele fazia. É assim que nós nos multiplicamos, discipulando, ensinando como fazer. E Lucas diz que ele fez isso até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo. Mais uma vez, Lucas destaca o ensino que Jesus deu aos discípulos, pois eles iriam ser a base de composição da igreja. Por isso Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, que nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Jesus precisava instruir os seus apóstolos, e foi pelo Espírito Santo que eles foram instruídos, porque o poder do Espírito Santo também gera instruções. O poder do Espírito nos submete ao conhecimento da palavra. Foi numa escola teológica que Agnes Osman recebeu o batismo com o Espírito Santo enquanto estudava o livro de Atos dos Apóstolos. Foi numa escola teológica. Houve um tempo na história do pentecostalismo que os pastores pentecostais pregavam, principalmente no início do século, da origem do poderio do pentecostalismo invadindo as igrejas. Os pastores, tanto americanos quanto brasileiros, insistiam que a igreja os irmãos evitassem certas escolas teológicas, e assim cresceu a notícia, divulgou-se a má fama sobre nós, de que não amamos as escrituras, de que não temos Bíblia, de que não gostamos de teologia. E eles vão lá na história da igreja e de modo desleal, na história da nossa igreja, e de modo desleal dizem que nós éramos proibidos de estudar a palavra. Mas
A motivação dos nossos pastores, dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros, é porque o que dominava, o ensino que dominava, os professores que dominavam, as escolas teológicas, ou eram homens que não criam na contemporaneidade dos dons, e eram também escolas dominadas pelo liberalismo teológico, e o meio de proteger a igreja eram os pastores, dizendo que os irmãos evitassem esse tipo de escola, porque o pentecostalismo, em sua maioria, é periférico, se desenvolve, se inicia em bairros simples, pessoas de não muita instrução, e o meio de sermos protegidos foi dessa forma. Evitem tais professores que não buscam o poder do Espírito, não creem na contemporaneidade dos dons. Os irmãos aqui devem ter esse tipo de experiência. Até hoje eu conheço irmãos que não sabem ler outro livro, mas conseguem ler a Bíblia, conseguem ler os hinos da harpa, porque nós viemos dessa simplicidade, na dependência do Espírito. Mas na escola dominical nós formamos grandes pregadores, grandes pastores, grandes missionários, e assim o pentecostalismo foi se desenvolvendo, porque o Espírito Santo não anula a consciência de ninguém. Eu estava pregando numa escola bíblica de jovens, e um jovem se aproximou de mim enquanto eu estava vendendo material, encostou a cabeça dele na minha cabeça e fez assim, ó: faz o download, Jesus, faz o download. Eu disse: meu querido, não é desse jeito que funciona. Às vezes um livro de um autor que você lê em uma hora custou para ele 15, 20 anos de estudo. Eu entendi a brincadeira do rapaz, mas o Espírito Santo, ele não anula a consciência de ninguém. Jesus disse que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Quando Jesus disse aos apóstolos que eles seriam guiados pelo Espírito em toda a verdade, Jesus estava falando sobre a inspiração e a revelação que seria dada a eles dos textos para a composição do Novo Testamento. Os apóstolos tiveram em sua mente esse toque do Espírito que os capacitou a serem instruídos por Jesus. Então Lucas está dizendo na introdução que o propósito foi mostrar o que Jesus fazia e ensinava, até o dia que foi elevado aos céus, porque isso é importante para Lucas em Atos, pois é depois da ascensão que o Espírito Santo é enviado, e agora sem nenhuma limitação, como Jesus disse em João 3, o Espírito como o vento sopraria onde quisesse, não haveria mais necessidade de limitação física como Jesus tinha. Agora o alcance da igreja, depois da ascensão de Jesus, será maior. No versículo 4 ainda ele continua a história para Teófilo, dizendo: enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, esperem a promessa que eu passei do Pai a vocês. Essa promessa vem desde o Antigo Testamento, essa promessa está lá no coração de Moisés. Quem dera que todo Israel fosse profeta, mas não era o tempo de todo Israel ser profeta. Isaías disse que o Senhor derramaria água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. O Espírito seria derramado sobre toda a terra. Continua a promessa. Joel capítulo 2 versículo 28, diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, pessoas sem distinção, homens, mulheres, pobres, ricos, servos e servas. Os filhos profetizariam, jovens teriam visões, os velhos sonhariam, pois o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A promessa veio sendo passada de geração a geração. Aí em Atos 1, Jesus lembra aos discípulos: fiquem em Jerusalém para esperar a promessa do Pai que eu falei a vocês. Queridos, a efusão do Espírito na missão da igreja, a capacitação do Espírito para que a igreja possa testemunhar, é uma promessa do Pai que o Filho passou à igreja. Esperem
esperem no local da perseguição, esperem no local do medo, esperem no lugar da oposição, esperem, pois é aqui que a promessa que eu falei que vai se cumprir. Agora Jesus faz uma comparação no versículo 5, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmão, esses poucos dias que ele está falando é o tempo da espera da promessa. A plenitude do Espírito em Cristo gerou obra e ensino. A plenitude do Espírito agora vem enquanto a igreja espera a promessa. Porém, como é que a igreja espera a promessa? A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, de onde haviam visto Jesus subir. Em Lucas capítulo 24, voltam então para Jerusalém, no versículo 12, no versículo 13, subiram ao aposento onde estavam hospedados, ou cenáculo, conforme a versão dos irmãos, e a Bíblia diz, estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago. Estavam ali presentes, todos esses se reuniam, versículo 14, sempre em oração. É assim que a igreja espera a promessa do Espírito. É assim que a igreja espera a efusão do Espírito. Ela espera orando e ela ora esperando. Irmãos, em nenhum momento onde há uma manifestação do Espírito Santo para que a igreja cumpra a sua missão em Atos dos Apóstolos, em nenhum momento há ausência de oração. No capítulo 1, versículos 12 a 14, a igreja está orando, buscando o poder do Espírito. O que é que a igreja está fazendo quando o Espírito desce? Orando. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo fazer o quê? Orar, e cheio do Espírito, o coxo é curado. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4, Pedro e João, que estavam indo orar no capítulo 3, estão diante do sinédrio, e a Bíblia diz que Pedro é cheio do Espírito, e ao saírem dali, vão se encontrar com os irmãos. Para quê? Veja o versículo de número 23 do capítulo 4. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, a igreja, ouvindo o testemunho, levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito por boca do teu servo Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? É a igreja orando, citando os salmos. Os reis da terra se levantam, os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora eles lembram da crucificação, versículo 27, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade. Que cidade? Jerusalém. E Jesus disse o que para eles? Não saiam de Jerusalém, fiquem no lugar da perseguição, para conspirar contra o teu santo, nessa cidade. Olha o reconhecimento agora do versículo 28, porém, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecessem. 29, agora Senhor, considera, olha as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Bora pular para o 31, depois de orarem, o lugar tremeu em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, a igreja
igreja espera a promessa do Espírito, o enchimento do Espírito em oração. No capítulo que não tem oração, a gente tem o Espírito Santo não enchendo, mas a gente tem o diabo enchendo o coração de Ananias e Safira para tentar mentir ao Espírito da verdade. Capítulo 1 tem oração e tem espera. Capítulo 2 tem oração e tem efusão. Capítulo 3 tem oração e tem cura milagrosa. Capítulo 4 tem oração, o lugar treme e o Espírito enche todos. No capítulo 5, quando esse casal não ora, quem enche eles é Satanás. A escolha é tua, irmão. Ou vai ser cheio do Espírito Santo, ou vai deixar que o diabo te governe pelas obras da carne. Ananias e Safira deixou de orar, o diabo começou a operar. Irmão, quando eu deixo de orar, eu vivo cheio de pecado, mas quando eu vivo na vida de oração, eu vivo cheio do Espírito Santo. Esse é o lema de todos os crentes. Quem deixa de orar peca, mas quem ora deixa de pecar. Nesse momento, quando falta oração na vida desse casal, é isso que acontece. Mas o Espírito continua lá, nada fechou o ciclo do Espírito, irmão. Ele não encheu o casal, mas ele matou. Ele quem? O Espírito Santo. Matou quem? O casal mentiroso. Por quê? Porque o Espírito é o Espírito da verdade. Eles contaram a meia verdade. E porque o Espírito é o Espírito da verdade, uma meia verdade é uma mentira completa. Quem matou? O Espírito Santo. Que hora? Na hora da oferta. No Antigo Testamento? Não, no amor. Quem matou? A pombinha. Quem matou? Consolador. Não sai daqui. O Espírito Santo ainda é o Senhor da igreja. Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, e para viver na comunhão com o corpo de Cristo, tem que se submeter em oração. É assim que o Espírito age, dando poder à igreja. A Bíblia Sagrada diz: grande temor se apoderou de todos os que ouviram e até evitaram fazer parte da igreja. Por quê, irmão? Porque quando a igreja ora, desculpe-me, se eu te assustar você me chama depois, desculpe-me, mas quando a igreja ora, ela sofre um efeito sanfona, irmão. Se a igreja começar a orar, ela começa a dar uma esvaziada. Tu já percebeu? 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus apareceu a mais de 500, mas quando o Espírito Santo desce só tem 120. O que foi que aconteceu? 10 dias de oração. 10 dias de oração fez 320 vazarem. Só ficou quem queria de fato poder, só ficou quem queria a autoridade do Espírito. Agora, em Atos capítulo 5, o Espírito Santo está agindo de tal forma que tem gente que tem que olhar para a igreja e dizer: rapaz, fazer parte daquela igreja é complicado, não vou para aquela igreja não. Ai, irmão, toda igreja falsa tem crente falso que quer congregar nela para justificar sua falsidade. Esse tipo de gente evita a igreja verdadeira. Por quê? Porque ali tem doutrina, ali tem palavra, ali tem autoridade do Espírito, ali o Espírito age. Então na igreja que ora, é agora que você pode assustar, o Espírito vai fazendo com que às vezes ela vá diminuindo. Esse é o efeito sanfona. Capítulo 1 só tem 120, e aí depois do culto de Pentecostes tem 3.000, e aí quando chega no capítulo 5 tem gente que não quer nem ser crente. Por quê, irmão? Porque Deus vai tirando máscaras, a igreja vai orando, Ele vai revelando quem é e quem não é. Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem cara de ovelha, mas o coração é de lobo. Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Se a igreja ora, o Espírito Santo desmascara, irmão. Que crente que ora não tem muitas amizades, irmão. Tem gente que tem medo de andar com as irmãs do círculo de oração. Tem gente que tem medo de andar com gente que ora, irmão. Porque se não tiver o dom do discernimento, o próprio Jesus defende. Não
separação da unção do Espírito e oração. Só tem a unção e a efusão do Espírito onde houver oração. Atos capítulo 6, nós temos um destaque na igreja. Quem? Estevão. Mas os apóstolos disseram qual era a característica da igreja do versículo 4: nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E quando Estevão morre no capítulo 7, ele morre orando, cheio do Espírito, olhou para o céu, cheio do Espírito, olhou para o céu e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. E como é que ele morre? Ele morre orando. Sabe por que Estevão morre orando? Porque geralmente a gente morre como vive. O Espírito Santo desce quando as orações sobem. Atos capítulo 8, Filipe cumpre o ministério em Samaria, uma obra linda. Só que ele era aqueles evangelistas empolgados. Ele pregava, o cabra dizia: eu creio, ele vinha logo ser batizado e metia o povo nas águas. Versículo 12: no entanto, Filipe pregou as novas do reino de Deus e o nome de Jesus, e creram no nome de Jesus, e foram batizados muitos, tanto homens quanto mulheres. Aí tem um mágico, um feiticeiro, um macumbeiro no versículo 13: eu também quero ser crente, então vem ser batizado. E jogava na água, plá, e batizava todo mundo. Filipe era evangelista, irmão, ele queria ver a igreja cheia. Vem para Jesus. Sabe aqueles pregadores que vai fazendo um apelo, aí vem 30 pessoas, ele diz foi 60, 90, ele conta corpo, alma e espírito. E Filipe queria número, Filipe queria a casa cheia, foi ganhando um monte de gente para Jesus. Aí de repente, esse Simão, meu Deus do céu, não foi discipulado, o bichinho não foi convertido direito. E o texto diz no versículo 14 que a notícia chega lá em Jerusalém: ó, tem muita gente se convertendo lá em Samaria. Aí Pedro e João desceram para passar um pente fino. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Vão lá vocês dois que são mais experientes, ver o que está acontecendo lá em Samaria. Tem até macumbeiro descendo nas águas. Aí eles foram lá verificar o que estava acontecendo. Chegando lá, olha o versículo 15, capítulo 8, versículo 15. E estes, Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque sem oração o Espírito Santo não é recebido. Versículo 16: pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, nas águas. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Muita gente salva, muita gente tinha passado pelas águas, mas não tinha poder. Então essa é a comparação, o contraste que Jesus faz lá no capítulo 1. Se você quiser voltar, volta comigo. Ele diz assim: não muito depois desses dias, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês quem? Versículo 5: João batizou com água, mas dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Porque estava acontecendo assim, em Atos 2, Pedro prega, as pessoas são salvas pelo poder do Espírito e são batizadas. Atos capítulo 10, o Cornélio já estava ali numa pré-regeneração, e de repente ouve a pregação de Pedro, o Espírito Santo desce, batiza todo mundo fala a língua para depois ser batizado. Não se assuste não, isso é pentecostalismo, existem coisas estranhas. Atos 2, primeiro vira crente, depois batiza. Aí, Mateus 28 diz assim: ide por todo mundo, batizando e fazendo discípulos. A gente gosta de primeiro discipular, para depois batizar. Mas Atos encaram do jeito que o Espírito conduzia. Atos 2 eles pregam, as pessoas se convertem e embora para o batismo. Atos 10, o camarada está ouvindo Pedro pregar, é cheio do Espírito, fala línguas, ele e a casa toda, e depois é batizado. Atos 8, o próprio Filipe evangelizando, foi o camarada que chamou e disse: ó, eu quero ser batizado. Então tem esse desejo na pessoa que recebeu o poder ou toque do Espírito para a salvação, de fazer parte do corpo de Cristo. Só que algumas pessoas se limitam ao batismo nas águas, e Atos dos Apóstolos mostra que é preciso dar um passo a mais. Então Atos não anula o batismo em água, o de João sim, porque o batismo de João você era batizado para o arrependimento. O batismo
batismo na igreja em Atos já é o batismo para os arrependidos. Aí Jesus agora faz uma comparação no capítulo 1. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é que no batismo de João, o candidato desce ao elemento batizador, água. Mas no batismo do Espírito é o elemento que desce ao candidato. No batismo de João, era para quem confessava o pecado, descia as águas para o arrependimento. O batismo que Jesus está prometendo do Espírito é para quem confessa e não nega Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo de João passou, mas o batismo prometido no versículo 5 é permanente. Pedro disse que não cessaria lá em Atos capítulo 2. O batismo de João veio pela pregação de um profeta. Que profeta? O próprio João. Mas o batismo do Espírito, ele não vem pela pregação de um profeta, ao contrário, ele gera profetas. Porque quando o Espírito batiza a igreja em Atos 2, as pessoas começaram a zombar dos crentes. Estão bêbados, olha os bêbados. Aí Pedro se levanta e diz: eles não estão embriagados nesta hora do dia. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro está dizendo, eles estão falando línguas, porque eles agora são os profetas dessa geração. O batismo de João foi anunciado por um profeta. O batismo do Espírito gera profetas. No batismo de João, versículo 5 ainda, João é o batizador. Por isso o nome João Batista, o batizador. Mas esse batismo que Jesus promete, quem batiza é Jesus. Foi João quem disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João é para conversão. O batismo do Espírito é para capacitação. E agora eu lembro que alguns reformodinhas da net, porque tem um reformado de respeito e tem uns reformodinhas que são os net crentes. E aqueles que leu metade de um livreto de Lutero, que é despentecostalizar as Assembleias de Deus. Aí, olha, não tem essa diferença de unção do Espírito. O que importa é receber o Espírito. Se receber o Espírito, está salvo. É isso que João diz, é isso que Paulo diz, que ser cheio do Espírito é santificação, não é esse negócio de dom e língua. Ô net crentezinho, olhe para mim, por favor. Você precisa prestar atenção na ênfase do autor. João enfatiza a ação do Espírito, gerando regeneração, salvação. E na linguagem de João, a salvação é falada dessa forma que eu vou falar a vocês: sair das trevas para a luz, nascer do Pai, beber da água, nascer de cima, nascer do Espírito, comer, beber de Jesus. Essa é a linguagem de João para falar da ação do Espírito Santo e da pessoa do Espírito gerando salvação. Ele fala, João 3, narrando a pregação de Jesus a Nicodemos, João 4, aquele que beber da água que eu lhe der, João 7, Jesus falando sobre o rio no nosso interior, que é a ação do Espírito gerando salvação. Paulo já trata sobre a ação do Espírito gerando santificação. Por quê, pastor? Porque apesar de muitos dentre nós termos dons, carismas, não significa que o caráter foi aperfeiçoado. O dom é uma capacitação missional e tudo é graça, tanto a capacitação missional através do batismo do Espírito, como também a santificação do Espírito. Então Paulo apresenta o Espírito Santo santificando o nosso caráter. Qual a igreja que tinha mais dons que Corinto? Nenhuma. Qual a igreja que apresenta mais problemas na Bíblia do que Corinto? Também nenhuma. Para essa igreja, o Espírito é apresentado como santificador, porque vocês sabem, há muitos dentre nós que falam muita língua, mas não conseguem nem segurar a língua que tem. Aí entra a ação do Espírito santificando o nosso caráter, a palavra pastoral, nos exortando, nos trazendo de volta para a santificação. Eu lembro, pastores, uma vez eu querendo humilhar meus irmãos, brigando com meus irmãos,
9, 10 anos, mas já tinha agenda, 9, 10 anos, viajando, aí ganhava as roupinhas melhor que a roupa dos meus irmãos, ganhava a bicicleta, ganhava as coisinhas melhores, pastor Uri, e brigando com meus irmãos, queria humilhar meus irmãos, a minha mãe me puxou pela orelha lá no cantinho, e disse, preste atenção, você não tem moral para humilhar seus irmãos. Eu falei, mas eles que começaram, 5 homens, irmão, imagina a casa com 5 homens, vinha para dentro, eu metia um murro mesmo, apanhava também, não tem irmão mais novo que eu, que é maior que eu. Aí eles que começaram, briga de irmão. Aí minha mãe disse assim, mesmo eles começando, rapaz, você tem que ser o exemplo. E eu dizia, mas eu que trago presente para eles, eu que trago roupa, não sei o que, não sei o que. Quando a minha mãe percebeu a soberba no Eliseuzinho, filho de Adão, ela olhou para mim e disse assim, salvação é dom, mas dom não é salvação. Por isso Paulo apresenta o Espírito Santo numa perspectiva santificadora. Agora Lucas não. Lucas se resume a apresentar a ação do Espírito como ação capacitadora. Em João ele salva, em Paulo ele santifica, e em Lucas ele capacita, ele dá poder, ele dá autoridade. É isso que Jesus está fazendo a comparação. No batismo de João, o batizador, tem nada a ver com o autor do Evangelho de João. A ação do Espírito gera conversão. No batismo de João é conversão, mas no batismo do Espírito é capacitação. Agora nós chegamos na missão da igreja. A missão da igreja, a partir do versículo 6, eles ali reunidos olharam para Jesus, e quando Jesus disse, Quando eles ouvem Jesus falar sobre o poder do Espírito Santo, olha a pergunta deles no versículo 6: Senhor, vai ser nesse tempo? Tem como colocar a versão de vocês? A minha versão é muito atualizada, está um pouco Nutella. Coloca uma raiz aí, uma antigona, por favor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por favor, diga a Israel. Porque eles têm ainda um pensamento político. Quando Jesus diz que eles vão ser cheios do Espírito, eu imagino que a mentalidade deles está indo lá para o Antigo Testamento. O Espírito capacitou Sansão, Sansão libertou Israel do poder dos filisteus. Quando o Espírito capacitava os juízes libertavam Israel do poder dos inimigos que os humilhavam. Quando o Espírito veio sobre Saul e Davi libertou o povo da opressão dos filisteus. Senhor, Roma nos humilha. Senhor, Roma está sobre nós. Quando o Espírito descer, a gente vai humilhar Roma, vai lutar contra Roma, vai meter a espada no bucho dos guerreiros romanos e vamos destronar César. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Vai ser nesse tempo que nós seremos como no tempo de Davi, Salomão. Aí Jesus olha para eles e responde: não compete saber os tempos que o Pai estabeleceu pela própria autoridade. Jesus não está negando que o reino em Israel será restaurado. Jesus não está negando uma restauração em Israel. Jesus só está dizendo: vocês estão preocupados com aquilo que é futuro, vocês estão com a preocupação escatológica, vocês estão preocupados demais com os segredos do Pai. Aquilo que você não controla, você não pode ficar se intrometendo. Ao invés de se preocuparem com aquilo que é futuro e que está no controle do Pai, o que vocês precisam, está no versículo 8, é receber poder para serem minhas testemunhas. Deixa essa tradução, por favor. Recebereis a virtude do Espírito. Ao invés de ficarem se preocupando com amanhã, me deixa te encher agora. Ao invés de ficar se preocupando com o futuro, projetar é uma coisa, se preocupar é outra. Quantos jovens desanimados: eu não sei o que vai ser do meu amanhã, eu não sei o que será o amanhã. Meu Deus, Jesus já disse que o amanhã pertence ao Pai. Estude, se prepare, projete, mas não fique preocupado com o amanhã. Se encha hoje, busque hoje, pregue hoje, evangelize hoje, comece a trabalhar já. Volta meu versículo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí, pastor? E ser-me-eis testemunhas. Sabe o que é ser-me-eis? Sereis para mim, sereis
ser-me-eis minhas testemunhas. Eu queria que a igreja lesse, por favor, é sério. Ser-me-eis testemunhas, aí só vocês continuam. Eu vou parar de novo nos testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Que coisa linda. Então agora deixa comigo. Ser-me-eis testemunhas. Aulinha de português. Dessa aqui eu não fugi não. Deixa o versículo do meu jeito. E ser-me-eis testemunhas. Tanto em como em. Só vocês, 1, 2, 3. Tanto em como em. 1, 2, 3. Agora olha para cá, o que esse versículo está dizendo é isso: vocês serão minhas testemunhas. Por quê? Porque agora não é Jesus. Jesus não podia ser testemunha tanto em como em. Ele tinha que pegar um barco, ele tinha que viajar, ele tinha que sair de um local para o outro. Jesus não poderia ser testemunha tanto em como em. Mas como Jesus está vendo essa igreja crescendo, os crentes sendo salvos e capacitados pelo poder do Espírito, ele está dizendo: ser-me-eis testemunhas tanto em como em. Aqui gera uma correção, porque a gente lê esse versículo e diz: tá vendo? Tem que começar em Jerusalém. Por que você não pregou ainda, minha filha? Porque eu nunca preguei na minha Jerusalém. É uma falsa interpretação para disfarçar sua desobediência. É uma falsa interpretação para disfarçar a preguiça. Tem que pregar na minha igreja primeiro, né? Para depois pregar lá fora. E o pastor está esperando tu fazer parte do grupo do evangelismo até hoje. Tem que começar na nossa Jerusalém, né? E a igreja está esperando você fazer parte do curso teológico até hoje. Para de fazer uma interpretação falsa. O que o texto está dizendo, irmão, não tem aqui um estabelecimento de prioridade. Primeiro ali, depois lá. Jesus não está estabelecendo prioridade. Jesus está dizendo: quando o Espírito encher, um grupo vai pregar em Jerusalém, outro vai pregar em Judeia, outro vai pregar em Samaria, outro vai estar nos confins da terra no mesmo tempo. Jesus está dizendo: quando o Espírito descer, se espalhem. Para com esse negócio de vir para o culto, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Isso não funciona no pentecostalismo. No pentecostalismo tu não tem que aceitar Jesus, ser discipulado, virar reverendo para depois pregar. Aqui aceita Jesus no domingo, na terça já pode dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, em breve ele vem. Nós somos o sacerdócio real. Você precisa tomar posse desse versículo. Pregue onde você estiver. Se tiver almas, ali tem um campo missionário. Ah, pastor, mas aqui eu sou crente de banco. Vá para a praça pública. Tem outro grupo que quer ser mais teólogo. É que pregar é dom. Me dá um versículo e me prove que pregar é dom. Um só. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pregar não é dom. Mestre é dom. Profeta é dom. Evangelista é dom. Pregar é ordem. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Recebereis o poder do Espírito e sereis as minhas testemunhas. O que é testemunha? Aquele que fala. É outra desculpa que a gente tem aí. Olha, não precisa falar, é só viver bonitinho. Tem uma frase que é até bonita, mas não é teologicamente verdadeira. Pregue de tal forma que, se for necessário, use palavras. Pregue, se necessário, use palavras. Sério? Como é que eu vou pregar sem usar palavras? A frase está falando sobre o bom comportamento, pastor. Ok, só que tem muita gente com bom comportamento da igreja que não prega. Então não funciona. Não é para ser o bonitinho que não prega. É melhor ser o falho que fala, o falho que prega. E enquanto fala, está sendo aperfeiçoado. Porque a ordem é pregar, falar. Gostou não? Eu te perturbo. Os patriarcas falaram, os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, a igreja primitiva falava. E você só quer viver bonitinho. Tem que falar. Isso é ser testemunha, abrir a boca e falar.
Ah, pastor, mas eu sou fraco, a palavra é forte. Ah, pastor, eu sou inexperiente, a palavra é eterna. Só fala, ela se garante, é o nome dele que tem poder. Não é sua exegese, sua hermenêutica, é o nome dele que tem poder. Fale, ser-me-eis testemunhas, tanto em... Volta lá o meu versículo. Tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Igreja, me responda por favor, que a gente está concluindo. Era para pregar só em Jerusalém? Não, era para esperar em Jerusalém, receber em Jerusalém e depois de ter recebido, vaza. Agora olha como a gente é. Eu não sei se eu vou te entristecer de novo, mas depois tu me chama para conversar. É que às vezes a gente fica assim, saudade da igreja primitiva, a igreja de hoje. Oh Jesus, oh meu Deus, oh Jesus, leva nós lá para a igreja primitiva. Primeiro a gente começa o hino dizendo que queria ver. Eu queria... Ninguém canta que queria estar lá, né? Enfrentando o leão. Tá certo. Aí a gente olha com saudosismo, mas a música é linda, né, gente? É só para descontrair. A igreja primitiva era perfeita. Será, irmão? Não era, irmão. Os mesmos problemas que os pastores enfrentam hoje, os apóstolos enfrentaram lá, irmãos. Só nesse versículo, preste atenção a esse problema na igreja. Vocês vão ser capacitados pelo meu Espírito para testemunhar. Amém, ô glória. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, oh glória. Eles são cheios no capítulo 2, onde eles pregam, Jerusalém. Capítulo 3, onde eles pregam, Jerusalém. Capítulo 4, onde eles pregam, Jerusalém. Capítulo 5, onde eles pregam, Jerusalém. Tudo cheio. Capítulo 6, onde eles pregam, Jerusalém. Capítulo 8, Filipe vai e rompe. Por que Filipe rompe? Capítulo 8, projeta para mim, por favor. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Irmão, só quem está ligado vai pegar isso aqui. A igreja vai ler comigo, 1, 2, 3. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Para o versículo aí. Que estava em... Aí quando a perseguição chega, lê lá. Lê no tiro. E quando a perseguição chega, e todos foram espalhados pelas terras da... Era Jesus dizendo, vai ou não vai? Ah, mas Deus tem outros, eu quero é vocês, vai ou não vai? Ah, Senhor, a poltrona aqui tá boa, vai ou não vai? Ah, Senhor, ar-condicionadozinho, vai ou não vai? Se Deus quiser você ter o dinheiro para a obra missionária, não adianta, Ele vai mandar tu. Se Deus quiser você, a missão é feita com joelho, do que hora? Tá bom, mas se Ele escolheu tu para ir, tu vai de joelho, mas vai pregar de joelho, vai ou não vai? Se Ele quiser que você vá, tem como não, irmão. Nem que seja na UTI, tu vai pregar. Jonas vai pregar em Nínive, vou não. Vou pro navio Mimi. Aí quando ele tá dormindo, o camarada chega lá e desperta dormente. Bora ali em cima bater um papo, bora. Fala pra nós. Quem é teu Deus? Que ocupação é a tua? De que povo tu és? O cabra deu 3 tópicos para ele pregar. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus criador do céu e da terra. E a tempestade é por minha causa. Aí Jeová disse, prega ou não prega? Não tem para onde a igreja fugir. A igreja é capacitada pelo Espírito Santo a pregar. Eu quero caminhar para a conclusão agora com vocês, porque esse texto é muito rico. A igreja, quando recebe essa ordem e precisa do poder do Espírito para cumprir o seu ministério, chegou o dia da efusão, que é no capítulo 2. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, como eu disse na introdução, no pentecostalismo a gente não agenda, a gente busca e Ele manda na hora que Ele quiser. De repente veio do céu um som.
um som. Porque onde o Espírito age tem som. Onde o Espírito se manifesta tem som. Eu não estou falando de desordem, de balbúrdia. Eu estou falando onde o Espírito age, se ouve um som. Interessante notar é que quando o Espírito se afasta de Sansão, a Bíblia diz que Sansão não percebeu. Juízes 16, não sabia ele que o Espírito já havia se retirado. Quantos que já perderam a unção do Espírito, a presença poderosa do Espírito, a presença manifestada, e não perceberam. Entra no culto e sai da mesma forma que entraram. Não sentem mais saudade, não sentem mais desejo de busca. Porque, como Sansão, muitos não percebem a ausência da graça, a ausência da unção, se acostumaram a vida vazia. Sansão disse: será como das outras vezes? E o texto diz: não sabia ele que o Espírito havia se retirado. Então, igreja pentecostal, escute o que eu vou lhe dizer, é quando o Espírito sai, que ele sai em silêncio, mas quando ele chega, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, som de um vento que ninguém controla, som de um vento que ninguém limita, som de um vento que ninguém para, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não sei se oraram em pé, não sei se oraram de joelhos, só sei que agora estão clamando assentados: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, oh Espírito. E quando chegou o dia, foi Jesus que disse lá em cima: vai Espírito, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. E encheu a casa. Eu vou repetir o versículo: e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Quem pode glorificar a Jesus? Quem pode adorar em língua se o Espírito te conduzir? O Espírito ainda enche a igreja. Aleluia, 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 aleluia. O som do Espírito sopra onde ele é buscado. O som do Espírito sopra onde ele é invocado. E naquele dia, quando a palavra estava sendo pregada por Pedro, depois de uma zombaria, Pentecostes, irmãos, de onde herdamos a sede pelo pentecostalismo, acontecem algumas coisas estranhas. Gente que nunca estudou falando as línguas de quem estava ali ao redor deles. E a palavra, a pregação nasce da zombaria. A pregação foi uma reação à zombaria contra a igreja, versículo 12. Alguns zombavam: eles beberam vinho demais. Aí Pedro: como é que é? Chamando a igreja de embriagados? Deixa não. Você está vendo que o Espírito Santo não anula a personalidade, ele se vale dela para propósitos específicos. Imagine João, o apóstolo do amor: Jesus vai tocar neles, pastor Pedro. Na hora certa eles vêm para Jesus. Aí Pedro: eu vou lá deixar chamar a igreja de bêbado, rapaz. O povo está todo mundo assentado falando língua, os cabras lá fora rindo, zombando da igreja. Pedro levantou e disse: varões galileus, como que numa hora dessa vocês acham que eles estão embriagados? O problema mental aqui não é deles, é de vocês. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. E Bíblia para dentro, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro. Pregação baseada no Antigo Testamento. E eles calados, e Pedro pregando. Irmão, se prepara para dar um glória lindo. Bíblia para dentro. Quando Pedro está pregando, nós como pentecostais, é o pregador que faz o apelo ao pecador. Mas naquele dia foram os pecadores que fizeram o apelo ao pregador. Pedro ainda estava pregando, eles perguntaram: como é que a gente faz para receber isso que você está pregando? Fala para nós como é que faz. Aí Pedro disse: se arrependam dos vossos pecados, sejam batizados e recebam a plenitude do Espírito. Aleluia. Isso é pentecostalismo. Coisas estranhas acontecem, línguas estranhas são faladas. Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, com quem ele quiser usar, porque ele é soberano.
entrando sobre a igreja. Pedro não prega um sermão expositivo, que é o mais organizado de todos. Pedro prega querendo defender a igreja. Pedro, que fugia na hora dos desafios, ficou de pé para defender a igreja. E a pregação nem acabou para Pedro fazer o apelo. Eles fizeram o apelo para o pregador. E naquele dia, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu já fecho a Bíblia e desligo o iPad. É que o Espírito Santo desceu e nunca mais nos abandonou. Ele ainda está entre nós. Ele ainda habita na igreja, irmão. Ele não voltou, ele está com a gente. Só no dia do arrebatamento vai ressuscitar o morto, vai transformar o vivo, vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Vai nos apresentar, o amigo do noivo vai apresentar a noiva ao noivo. Então a cada dia que passa ele está aperfeiçoando o nosso caráter. O Espírito ainda está na igreja, fica em pé.